just kinda cold. You know you've got a hand to hold. Come along out and play. What a wonderful day. Your white cheeks are so hard to resist. Those red lips are longing for a kiss. Come along out and play. What a wonderful day. Estamos na semana 5 de 20 do ciclo de maratona para Valência, 23% do ciclo concluído. E, gente, o meu corpo ele não tá sendo muito fã do que tá acontecendo, porque ele está me mandando vários sinais, nada sutis, na forma de praticamente todas as lesões conhecidas pela humanidade. É brincadeira, mas é verdade, um pouco. E eu não queria estar começando este vlog falando de dor na canela, mas aqui estamos. Quem acompanha o canal já viu essa tour, né? Mais de uma vez. É a terceira vez que eu tento fazer começar um ciclo de maratona e toda vez que eu começo a aumentar o volume, eu sinto dor na minha canela direita. As outras 2 vezes, eu achei que eu estava me precipitando, então eu desisti de fazer as maratonas, né, de começar um ciclo. Mas dessa vez, eu não vou desistir. Inclusive, ontem comprei as passagens. Dessa vez não tem mais volta, a não ser que realmente eu não consiga, né, por um motivo de força maior. Mas a gente vai para Valência e a gente vai tentar concluir esse ciclo, né? A gente não, eu, no caso. E daí, gente, na última semana eu não tava muito motivada. Não era só por esse motivo, não era uma coisa específica, eu não tava com muita vontade de gravar, de postar, de trabalhar, eu só queria ficar quieta, então eu acabei me dando alguns dias sem tentar me obrigar, né, a voltar imediatamente. Inclusive, semana passada, o vlog nesse canal foi o vlog do Marcelo, e eu vou fazer isso eventualmente, quando eu não tiver com vontade de aparecer, eu trago o Marcelo. E aí, sobre a dor na canela. Não é uma dor absurda, mas também não é algo que eu posso simplesmente ignorar e continuar correndo como se nada tivesse acontecido, né? Da última vez, eu precisei parar de correr. E dessa vez, por enquanto, não vou precisar parar de correr. Eu fui no fisioterapeuta na semana passada. E aí... né, tô com incômodo, eu ainda consigo correr, ainda consigo. Ele me passou, fiz, né, alguns tratamentos lá, ele me passou muitos exercícios e pediu para mim fazer os exercícios pelo menos, pediu para mim fazer 3 vezes por semana, né, para fortalecer essa região. A gente descobriu que a minha canela direita a minha panturrilha direita, na verdade, é muito mais fraca do que a esquerda. Ele falou que até no toque, na textura, na musculatura ali, ela dá pra ver a diferença. Então, provavelmente esse é um dos fatores. E eu também, quando eu corro, eu giro o meu pé direito mais para fora, o direito muito mais para fora do que o esquerdo, então eu acabo fazendo menos força ali, que também pode ser um motivo, né? Existe uma lesão, né, uma dor e tal, nunca é uma coisa só, ela sempre tem vários motivos, é um conjunto de fatores, então eu tô fazendo exercícios ali pra, né, fortalecer essa região da panturrilha, a canela, o glúteo, enfim. Então tô aqui me arrumando, porque vou correr, é a minha primeira corrida da semana. Eu corri 18 quilômetros no final de semana. E aí eu fiquei com dor e resolvi dar mais dias de descanso. E aí hoje eu vou correr. Vamos ver como é que vou estar. E aí o que a gente faz para não precisar parar de correr é gerenciar essa questão da intensidade e do volume, né? Então eu tô fazendo treino de tiros. Não fiz, né, na última semana. Nessa semana também não vou fazer. E dou uma reduzida no volume. E aí tô em dúvida se eu vou pra rua, porque tá uma cara de que vai chover, um tempo horroroso. Mas daí também, né, ir pra academia. Só que se eu fosse pra academia, eu poderia aproveitar e fazer meu treino de perna. Mas se eu fizer meu treino de perna, eu vou ficar umas 2 horas na academia. E já são 8 horas, né? Então,
Eu acho que eu vou acabar indo pra rua mesmo. Eu vou ter que fazer meu treino de perna mais tarde, porque na verdade era pra mim ter feito ontem. Só que ontem eu não consegui ir. E as outras dores que eu falei, eu tava com uma dor na coxa, tava com uma dor no pé também, mas o físio a gente tocou, mexeu lá e não conseguiu identificar nada, provavelmente era só uma sobrecarga, ele pediu pra mim ficar monitorando e realmente passou, não tá doendo. Tem dores que são esperadas, né? Mas aí a gente tem que aprender a diferenciar quando é uma coisa muscular, quando, né, uma coisa ali passageira e quando realmente é uma lesão. E aí, no caso da minha canela, como eu já tive, né, outras vezes, eu sei a diferença. Então, o treino de hoje não vai ser exatamente o planejado. Eu tinha um intervalado progressivo, que eram 45 minutos, e eu vou simplesmente rodar esse tempo. Então, eu não tô com dor agora, mas vamos ver depois que eu correr. Então, vou tirar pelo menos a intensidade. E aí, agora, principalmente, né, treinando pra maratona, eu tô percebendo como ter uma planilha só é uma parte do processo, né? Porque uma coisa é o treino planejado, outra coisa é o que realmente acontece durante as semanas de treino. Você imagina, né? Idealiza uma coisa, mas raramente acontece da forma como você planejou. E uma das coisas que eu acho interessante aqui na Zila é justamente que ela não olha só para o que estava planejado, né? Depois do treino tem aqui um comparativo com o que você fez, tem uma comparação aqui do que foi previsto e do que foi realizado. Daí tem um feedback, né, de como das zonas que você ficou, de como foi o treino. Esse aqui é o feedback do meu último longão. E para quem não conhece, a Zila é uma assessoria de corrida digital brasileira. Quando você entra aqui no aplicativo, né, você vai informar o seu histórico, os seus ritmos em determinadas distâncias, o seu objetivo, a sua disponibilidade, né, quais dias você tem para treinar. Você pode escolher aqui os dias que você tem para treinar. Você coloca aqui uma distância de referência, no caso eu coloquei 5 quilômetros, aí ele vai calcular ali suas zonas de treinamento. E aí a partir disso a Zila vai montar os seus treinos. E aí você pode ajustar o seu objetivo aqui, né? No meu caso é a Maratona de Valência, eu coloquei a distância ali 42 quilômetros, mas tem vários tipos de distância e não só 5, 10, 15, por exemplo, tem 30. Ou, por exemplo, eu tenho uma amiga que tá treinando para correr 28 quilômetros no aniversário dela. Então, você poderia colocar aqui, né, a distância de 28 quilômetros e se preparar para isso. A Zila usa inteligência artificial, né, para fazer esses ajustes, para fazer essa análise, mas dentro de uma metodologia de corrida criada por um treinador. Então, né, tem regras de progressão e considera todo esse histórico, né, da pessoa ali, do atleta. E aí, pelo aplicativo, você vai ter os seus treinos, que eles são liberados todos os domingos. E aqui você tem, né, qual é o treino, tem uma descrição te informando qual o objetivo desse treino. Isso é muito legal, né? Porque você sabe o que você está fazendo, por que que você está fazendo, o que é o esperado daquele treino. E aí a Zila tem assinaturas mensais, semestral e anual. Por padrão, você já tem 14 dias grátis para testar, mas se você usar o meu cupom, que é Kelly, você tem 30 dias grátis. Então aproveitem, se cadastrem lá, usem meu cupom. Eu acho que eu vou correr na chuva mesmo. Não sou muito a favor, não, de correr na chuva. Não acho que é a mesma coisa. Sábado a gente correu, tava. Na verdade, a gente correu domingo, porque sábado tava chovendo muito. E aí, domingo, o tempo tava assim, meio chuviscando, vento, nublado, mas, né,
não tínhamos a opção, ou era isso ou era esteira, e 18 quilômetros na esteira não sei se estou preparada. Então a gente foi correr, mas assim, tava horrível, o vento contra tava horrível. Eu tive a minha primeira bolha, achei que eu ia passar ilesa nesse ciclo de maratona, pois minha primeira bolha no pé, que vamos ver inclusive se vai me incomodar hoje. Fiquei toda assada, fiquei assada até na barriga, acho que do short, do gel, não sei, né, da roupa ficar molhada ali, ficou atrito. Geralmente eu não me asso e eu mesmo passando anti-atrito deu ruim. Então não é muito legal correr na chuva. Mas como é pouco tempo, eu acho que eu vou antes que dê uma chuva maior, inclusive. Olha que climinha bom pra correr. Pior que tá bom mesmo. Agora parou, mas tá uma chuvinha bem fininha. Não tá muito calor, não tá muito frio. Tá bem gostoso de correr. Não tem vento. E infelizmente, eu estou me sentindo muito bem. Apesar de estar com desconforto na canela. Ai, gente, é isso. Sempre quando eu me machuco, eu tenho a tendência de me sentir culpada, né? De ficar pensando o que eu poderia ter feito diferente, de que, né? O que eu poderia ter feito para evitar. Mas até os atletas mais experientes, mais cuidadosos se machucam, né? Quem sou eu? E eu sei que eu fiz tudo certo, porque, né, eu tenho acompanhamento, um treinamento personalizado, eu alongo, faço fortalecimento, mobilidade, eu como bem, durmo bem, meu volume não aumenta, né, mais do que 10% por semana. Eu tomo todos os cuidados possíveis, eu dou o melhor de mim, sempre. E aí, se machucar não quer dizer, né, que você não foi cuidadosa ou que você é uma corredora ruim. Só quer dizer que você corre. Mas eu tô confiante que não vai chegar numa lesão. Eu não vou deixar. Eu vou tô tentando controlar, né? Mas vou fazer o possível de gerenciar aí pra que eu não precise parar de correr. Perdi no retorno, fiz um pouquinho mais, era pra ter sido 45, 50, caminhando os últimos metrinhos, direto para o café da manhã, porque são 9h40 e eu tô cagada da fome. E o que mais me incomodou hoje na corrida foi a minha bolha no pé. Meu Deus, gente, como tá doendo. E é uma senhora bolha. Caralho. Eu quero ver como eu vou fazer no longo sábado. O que eu vou fazer com essa bolha? Nossa, mas tá doendo. Mas ok, né? É o que temos. Sempre tem uma coisa. Eu tenho uma opinião meio polêmica. Não sei se é polêmica, mas em relação à corrida, que eu não acho que correr seja... Por mais que seja difícil, eu não acho que é difícil. Eu não acho que é difícil no sentido de ser um sofrimento, sabe? O Murakami tem uma frase que fala: a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Nessa linha, sabe? Eu acho que nas redes sociais, ultimamente, essa questão de correr e sofrer ficou muito relacionado. Tipo, se você tá correndo, treinando, você tem que tá dando tudo de si, você tem que tá se superando, tem que tá terminando
acabada, no chão. E eu entendo isso porque essa estética de superação, tipo, eu venci a mim mesma. Né, todo treino é você venceu a sua mente, você se superou. Isso meio que rende engajamento, né? Tipo, olha o quanto eu treino, olha quanto eu consigo aguentar. Isso se encaixa perfeitamente, né, nessa rotina, nessa cultura de produtividade extrema que a gente vive, de que sempre tem que estar fazendo mais, sempre tem que estar superando, 1% melhor todo dia. E aí a gente inventa um hobby para fugir disso e pensa, ótimo, vamos otimizar isso também. E aí a corrida, eu acho que meio que entra nesse cenário, porque quanto mais você se submete ao desconforto, parece que mais você tá fazendo certo, né? Que é isso que você realmente deveria estar fazendo. Claro que se você exige do seu corpo, né, muito, como é treinar para uma maratona, vai ter um certo nível de desconforto, realmente. É inevitável, mas você pode, eu acho que você pode sentir dor, sentir desconforto e mesmo assim gostar, mesmo assim tá feliz de estar fazendo aquilo, tá aproveitando, sabe? Eu acho que eu já falei isso aqui, que eu tenho uma certa dificuldade de chamar de sofrimento uma coisa que eu escolhi fazer. Eu entendo também que, né, eu tenho vários privilégios, então pra mim, eu treino na hora que eu quero, eu tenho, né, acesso a suplementos, a várias coisas que facilitam a minha vida, a minha rotina, que deixam a experiência legal. Então, nesse caso, realmente, né, talvez seja essa a minha experiência, talvez para alguém que trabalhe o dia todo, passa o dia todo fora, ainda vai fazer um treino, sei lá, 8 horas da noite, depois de ter trabalhado o dia inteiro, realmente possa ser uma coisa difícil, né? É que, como eu falei, pra mim, na minha realidade, talvez por eu ter passado por umas coisas também que foram realmente muito difíceis, pra mim, difícil é outra coisa, sabe? Difícil é perder as pessoas que você ama, é não ter escolha, é passar necessidade. Então, tipo, correr é maravilhoso. Fazer uma maratona treinar para uma maratona tá sendo maravilhoso. Então, eu escolhi correr, eu escolhi treinar. Eu tenho, né, como eu falei, comida antes e depois, eu tenho coisas que facilitam, eu tenho a possibilidade de parar a hora que eu quiser. Então, pra mim é meio difícil chamar isso de sofrimento. E claro que provavelmente vocês vão me ouvir reclamar, né? Reclamar do treino, reclamar que eu tô cansada, que foi difícil, que eu tô com bolha no pé, tô com dor, sei lá o que. Eu vou continuar reclamando. Mas a questão é que, tipo, eu não quero que a corrida só vale a pena, né, se eu tiver sempre que estar me superando, ou que sempre tenha que ser uma prova de o quanto eu sou forte. E é claro, gente, que provavelmente eu vou pagar minha língua em algum momento, né, com certeza, porque somos seres hipócritas. E o dia que eu completar uma maratona, eu vou achar uma superação, vou achar incrível, porque, né, depois de tantas vezes tentando, o dia que eu conseguir vai ser um dia muito feliz, o dia que eu conseguir correr sem dor, né, que o dia que eu cruzar a linha de chegada de Valência, eu já tô mentalizando, vai ser um dia muito feliz, vai ser um dia de superação, sim, mas não de sofrimento. Porque também é uma coisa que eu falo desde que eu comecei a correr, desde a minha primeira meia maratona, que eu não quero sofrer. Eu quero que seja divertido. Sofrer, né, no sentido de... pode ser duro, pode ser desafiador, mas eu quero estar feliz. E foi por isso que eu desisti das outras vezes dos ciclos de maratona, né? Não só por causa da dor, mas porque eu sentia que eu ia sofrer. Que eu não tava, sabe, completamente preparada. E eu não quero completar uma maratona só pra checar alguma tarefa da lista, né? Eu quero porque eu gosto de fazer isso. E agora, por mais, né, nesse momento, eu sinto que eu tô preparada.
Eu sinto que eu já, sabe, poderia correr e, claro, vou fazer esse ciclo e chegar ainda mais preparada para realmente me divertir o máximo possível. A Maratona de Valência, ela é uma maratona conhecida por quebrar recordes, né? As pessoas costumam ir para quebrar recordes porque ela é uma maratona rápida e tem uma alta taxa de pessoas, de mulheres e pessoas que fazem subir 3 horas. Mas o meu objetivo para essa prova não é performance, não é que qualquer tempo que eu fizer vai ser uma quebra de recorde, né? Porque eu nunca fiz isso. Claro que vai facilitar, eu acho, ser uma maratona plana e tal. E eu escolhi Valência porque a minha prima mora lá. Um dos motivos, né, também. Então eu vou conseguir ver ela, a gente vai ficar na casa dela uns dias. Então meio que juntou tudo, né? E é isso. Então meu café tá pronto. E, quer dizer, ainda falta o café e vou comer. Foi correr sem mim. Hoje ele tinha treino de tiro, eu não podia acompanhar. Tiro, né, que tu teve? Ele tem que seguir o treino porque ele não quer perder os pontos dele na Zila. Já perdeu tua colocação, né? Eu não tô com o melhor aproveitamento, né? Já teve semana passada eu perdi um treino, não fiz. E teve uns treinos que eu fiz diferente no sábado pra acompanhar a Luísa. E teve um treino que eu fiz pra acompanhar o teu. Sim. Esse era 15 de aquecimento e 8 vezes de 400. Rápido com 200 de caminhada. Divertido. E 10 minutos de aquecimento. Se bem que eu não tô dentro. Outro com dor na canela. É o peso, será? Tá muito forte? Exato. Eu acho que não é a mesma coisa que o teu, porque o meu é meio que na frente, assim. O teu é mais no lado, né? Eu não consigo identificar a minha dor. Porque o meu físio apertando, eu não sinto no toque. É um incômodo. Talvez quem já teve canelite vai saber. Um incômodo esquisito, assim. Uma sensação esquisita. Não é. Eu já tive dor também, né? Dor de doer mesmo. Mas eu não tô nesse nível. Doeu? Doeu no começo, depois que aquece passa, né? E geralmente quando eu acabo, dói. E aí algumas horas depois também dói. Mas agora eu acabei sem dor, eu acabei com dor na minha bolha. Horrível de dor na minha bolha, no pé. Não botei nada, não compramos, né? Esse que eu tenho um curativo que eu vi que se compra para bolha. E bandagem as pessoas usam pra proteger. Pra próxima corrida eu vou ter que botar alguma coisa. O que a gente fez? Comprou passagem. Ah, é. Eu falei, eu acho. Falei, né? Compramos passagens. Tá animado? Muito animado ele tá. Agora falta definir o roteiro. Vamos pra Valência, né? Claro. Aí eu acho que vamos pra Madrid também. Na verdade, a gente vai por Madrid. Mas vamos parar uns dias lá. Vamos ver. Daí eu compartilho pra vocês quando... Compartilho com vocês, né? Não pra vocês. Compartilho com vocês quando eu montar o roteiro, quando eu parar pra ver isso. Passagens de trem, a gente vai andar de trem por lá. Airbnb. Em Valência a gente vai ficar na minha prima, né? Mas em Madrid, divertido.
divertido, gente. Tô animada. Gente, eu cheguei ao ponto de precisar de uma sapateira só para os meus tênis de corrida. O que parece um pouco absurdo, né? Considerando que quando eu comecei a correr, eu precisava de literalmente um tênis. E inclusive isso me fez pensar, né, de quantas coisas a gente acha que são importantes quando a gente começa a fazer alguma coisa e na verdade não são. E em relação à corrida, eu acho que eu teria feito algumas coisas diferentes quando eu comecei a correr. Eu quero falar sobre isso, mas deixa eu mostrar primeiro a sapateira que eu comprei. Na verdade, tem duas aqui, tá uma em cima da outra. Eu comprei no Mercado Livre. E aí ela tem uns espacinhos, né, pra colocar os tênis de corrida aqui. E aí coube certinho aqui do lado do meu guarda-roupas, atrás da porta. Consigo abrir a porta ainda um pouco. E tem um espacinho para um tênis ali. Me falaram lá no Instagram que eu preciso de um tênis preto para compor looks. Então tem mais um espaço. Na verdade, não tem só tênis de corrida. Tem... A maioria são tênis de corridas, mas tem uns tênis que eu uso na academia, que era tênis da minha era crossfiteira. Inclusive, preciso de uma limpeza, né? E esse aqui é um tênis mais casual, essa vibe de corrida. E o meu primeiro tênis de corrida foi esse aqui, que eu acho que nem tem mais pra vender, que é da New Balance. A New Balance V-More 2, eu acho. Ele era uma edição especial da Maratona de Paris, se eu não me engano. E eu fiz todo o meu ciclo de meia maratona, meu primeiro ciclo, eu fiz só com esse tênis. Todos os tipos de treinos, tiro, leve, forte, a prova, eu fiz tudo com esse tênisinho aqui. E me atendeu super bem, mas hoje, depois de ter usado outros tênis, eu vejo que ele não é o meu favorito, porque ele é muito macio. E deixa eu falar sobre esse negócio de coisas que eu faria diferente, né, se eu começasse a correr. Eu gravei um Reels até, tava editando sobre isso, mas aqui no Instagram a gente tem que falar as coisas muito rápido. E aqui dá pra falar mais devagar, né? E eu acho que o que eu faria diferente seria justamente não comprar tanta coisa. E não porque eu acho que equipamento não faz diferença, tá? Faz. Hoje eu tenho um tênis que eu prefiro pra fazer longão, outros pra treino mais rápido, eu tenho relógio, vários géis, um monte de coisa. Mas eu fui descobrindo as coisas que eu gostava correndo. Inclusive, eu tava falando isso com a minha cunhada, ela também gravou uns stories falando sobre isso. Que no caso dela, ela já corre também há uns 2 anos e ela tá treinando pra segunda meia maratona dela. E recentemente, só que ela foi investir em um tênis melhor, em roupas, né, mais específicas, entre aspas, para corrida. Ela não tem relógio ainda. E a gente tava falando de quanta coisa ela teria perdido, né? Quantas experiências ela teria perdido se ela tivesse esperado poder, né, comprar tudo. Se ela achasse que ela deveria ter um relógio, ela ainda não teria feito, por exemplo, nenhuma meia maratona. E aí no começo você também não vai saber ainda quais dessas coisas vão fazer diferença para você ou quais você prefere. A minha cunhada tava falando, por exemplo, que quando ela começou a correr, ela via todo mundo usando shortinhos soltinhos, eu uso, né, bastante shorts soltinhos, e ela queria também. E aí a minha irmã comprou shorts, ela testou e viu que ela não gosta, ela não consegue correr de short soltinho, então se ela tivesse comprado, né, ela teria, sei lá, não usado tanto, se arrependido, enfim. E eu acho que outra coisa que eu faria, na verdade eu manteria exatamente como eu fiz no começo, é alternar corrida e caminhada.
Eu caminhava um poste, corria 2, depois repetia. Acho que isso me ajudou muito mais do que se eu tivesse tentado correr tudo direto desde o primeiro dia. Porque no começo, o objetivo ele não precisa ser conseguir correr sem parar. É muito mais ir aumentando aos poucos o tempo que você consegue correr, deixando o corpo se acostumar com aquele estímulo. E aí eu vejo muitas pessoas falando, mas eu não consigo correr, mas aí tu vai ver a pessoa sai correndo desesperadamente, daí não consegue sustentar. Então, né, começa devagar, caminha um pouco, corre mais um pouco e assim vai aumentando esse tempo que você consegue ficar correndo. Outra coisa que eu faria era correr muito mais devagar. Essa é engraçado, né? Porque quando você começa, quando você tá começando e você descobre que você consegue correr mais rápido, você quer correr mais rápido. E aí todo o treino começa a virar uma tentativa de melhorar o treino anterior. Claro que hoje eu entendo, né? Eu entendo muito melhor que tem treino que realmente não é para dar o seu máximo, que eu deveria chegar em casa pensando, nossa, conseguiria mais, conseguiria continuar. Mas precisa realmente ser um treino mais leve. Outra coisa que eu faria cedo, né, se eu quisesse levar isso como um hobby, é seguir algum tipo de planejamento. Na verdade, isso eu também fiz. Eu comecei com uma planilha pronta que eu achei na internet. A planilha era para correr 5K em 30 minutos. Mas não durou muito, porque logo, né, depois eu quis correr uma meia maratona e aí eu fui para uma assessoria, porque a planilha pronta, ela até me ajudava a ter alguma estrutura, mas conforme eu fui correndo mais, eu comecei a querer entender melhor o que fazia sentido, né, pro meu momento, e eu queria ter uma progressão mais organizada e mais personalizada. Hoje eu continuo preferindo não decidir meus treinos sozinha, né, por isso que eu tô usando a Zila. E pra mim, principalmente no começo, isso tira muito a tentação de escolher uma distância e um ritmo com base no que você tá com vontade de fazer naquele dia. Porque, como eu falei, não é porque você pode, que você consegue, que você deveria. Outra coisa que eu faria era começar fortalecimento, né? Antes de aparecer alguma dor. Essa talvez seja uma das coisas mais ingratas da vida do corredor. Porque quando não tem nada doendo, parece que tá tudo ótimo. E aí você tem que, né, treinar panturrilha, quadril, posterior, essas coisas. Parece uma tarefa extra que você poderia perfeitamente ignorar. Até o dia que você descobre que você não deveria ter ignorado. Eu sempre treinei também, né? Eu faço academia desde antes de correr, mas tem algumas vezes que eu meio que tava, não fazendo, só treinando fofo, digamos assim, não me dedicando, e isso tem as consequências, né? Tem que treinar. Outra coisa é que eu acho que eu descansaria mais. E não o descansar quando você estiver completamente destruída, mas descansar quando você não estava planejando descansar. Porque tem dias que tu tá se sentindo ótima, maravilhosa. Então parece muito estranho não aproveitar esse tempo para fazer mais alguma coisa, né? Eu acho que eu demorei bastante para entender isso, para entender que conseguir treinar não significa necessariamente que aquele seja o melhor momento para treinar, né? Então, respeitar os descansos. E eu acho que a mesma coisa vale para as distâncias, né? Aumentar as distâncias, porque às vezes você também sente que consegue, você correu 8 quilômetros, 6 quilômetros, mas sente que daria para fazer 8, 10. E na prática, quando a corrida começa a ficar boa, quando você começa a gostar, você percebe que você tá evoluindo, dá vontade de se testar o tempo inteiro. Sabe, testar a velocidade, testar a distância. Só que, como eu falei, o fato de você conseguir correr mais não quer dizer que todo o resto do seu corpo esteja pronto para receber mais carga naquele momento. Outra coisa que eu levaria muito mais a sério, hoje eu já levo, né, é comer o suficiente, porque a corrida tem essa associação, né, muito com o emagrecimento. Então, é bem fácil você entrar numa lógica de tô treinando mais, vou comer menos, vou emagrecer, ótimo. Só que conforme você começa a treinar mesmo,
principalmente se você planeja aumentar volume, você vai percebendo rapidamente que você precisa de energia para correr e para se recuperar e, né, para os próximos treinos. Então, tem que levar isso a sério, pré-treino, né, o que você come antes, o que você come durante, né, a suplementação, o depois, enfim, tem que comer. E eu acho que a última coisa seria tentar não se comparar, né? Não comparar o seu começo com quem treina já há mais tempo. Essa provavelmente é a mais difícil, porque eu acho que não depende de uma decisão que você toma uma vez. A comparação existe, ela vai acontecer automaticamente. Ainda mais que, tipo, você entra no Instagram ou no Strava e tem lá uma pessoa que tá fazendo 15 quilômetros num ritmo que parece impossível. E aí os seus 3 quilômetros parecem, tipo, pouca coisa. Mas não é, né? Não, a gente não deveria se comparar e a gente tem que estar sempre, continuamente se realocando, né? Voltando para o seu contexto e para o seu momento para lembrar que o que aquela pessoa faz, né, não tem nada a ver com o que você faz. No fim, gente, começar a correr, né, ter a corrida assim como um hobby, né, não é tão complicado, não. A parte difícil é tentar aprender a fazer isso sem transformar a corrida, né, nesse lugar de sempre querer correr mais rápido, mais longe, sempre fazer mais do que você tá pronto para fazer, né? Então, respeitar seu momento, as progressões, seu contexto, enfim, tudo isso. Então é isso, gente. Eu tomei um banho e já coloquei outra roupa de treino. Não lavei meus cabelos, por isso que eles estão nessa situação. Porque eu vou lá agora na academia fazer meu treino de pernas. Eu não posso adiar mais uma vez. Eu tenho que fazer os exercícios que o físio me passou. E eu só fiz uma vez essa semana. Ele falou pra mim fazer 3. Então eu tenho que ir hoje. Eu vou lá, né? Fazer esse treino esse meu fortalecimento. Quase 1h40 de treino. Finalmente acabei, gente. Estou destruída, completamente sem energia também, né? Quase 2 horas na academia. Pior que o Garmin, ele marca o tempo ativo, né? E deu que o tempo ativo foi 40 minutos. Porque tem o tempo de descanso, né? Que às vezes eu marco errado também. Esqueço de marcar a hora que eu começo o exercício, as pausas, enfim. Que eu tô usando o Heavy, aí eu vou marcando por lá. E o Heavy disse que eu levantei hoje o total de um dinossauro, de um T-Rex. Ai, cansei agora. Agora eu tenho que fazer meu lanche da tarde, que já tá quase na hora da janta, na verdade, né? Mas eu vou precisar comer. Então eu vou tomar um banho, finalmente lavar o meu cabelo, que tá nesta situação, e vou lanchar. No fim, vou lanchar primeiro, né, porque daqui a pouco a gente já vai jantar, são 15:06, a gente janta cedo, no máximo 7 horas a gente tá jantando, como uma gororoba, de iogurte. Eu queria mesmo era comer umas panquecas, mas vou comer uma coisa mais prática, porque, né, logo mais vou jantar. E, inclusive, hoje, gente, deixa eu deixar a dica pra vocês. Hoje a gente vai jantar hambúrguer. E a gente foi em Criciúma essa semana. E lá eu acho tempê. Eu amo tempê. Só que aqui em Torres a gente não acha em lugar nenhum. Tem 1 milhão de mercado e não tem nenhum mercado. E lá em Criciúma a gente achou, eu trouxe alguns.
Também não dá pra trazer muito, né? Porque estraga e tal. E tempê é um alimento à base de leguminosas fermentadas. No caso, esse aqui é de soja, mas tem de feijão, tem de grão de bico, tem de outras leguminosas. O meu preferido é o de soja. E o tempê, ele é rico em proteínas e rico em fibras, né? E também, como é um alimento fermentado, é muito bom, assim, da gente consumir eventualmente pra flora, pro intestino e tal. Então, pra agora, pro lanche, eu vou fazer uma misturinha que eu sempre faço, que é iogurte, granola e cereal. Tô viciada nesse cereal da Austrália. Esse aqui, eu já gostava desse aqui, que é o Choco Pops. Aí eu resolvi experimentar esse aqui, que é de milho mesmo. E, meu Deus, como isso aqui é maravilhoso. Eu amo os produtos da Austrália, amo. A minha granola preferida é deles, né? Nossa, aqui em casa a gente ama essa granola. E aí eu gosto dos cereais, as barrinhas são maravilhosas. Eu amo os produtos deles. E são produtos bem bons, assim, né? Por mais que sejam industrializados, eles têm bons ingredientes. Então, por exemplo, esse aqui é flocos de milho não transgênico. Daí tem fibra de tapioca, óleo de coco, aroma natural de baunilha e sal marinho integral. Então, não tem um monte de coisa, sabe? Eu não gosto muito da textura de pastosa, assim, sabe? Tipo, mingau, iogurte. Pra mim tem que ter uma crocância. Tem que ter uma coisinha, assim, pra mastigar. E mais uma semana acabando também, né? Mais uma semana de treinos pra maratona. Eu queria ter filmado toda semana, mas como eu falei, eu não tava muito animada também. E ainda tô meio, tipo, que não vou poder fazer o meu longão. Queria muito correr 20 quilômetros. Apesar de eu não tá com dor agora e tal, eu acho que é mais prudente eu não fazer essa quilometragem essa semana, né? Fazer uma... Eu tenho eventualmente semanas de deload, então eu vou aproveitar e vou fazer essa semana, né? Já que eu tô com dor. E é aquilo que eu falei, né? Não é porque a gente pode que a gente deveria. E aí, semana que vem, a gente vê como estaremos. Espero que sem dor. Mas assim, quando você se inscreve para uma maratona, você tá se inscrevendo para sentir dor. Tecnicamente, você tá se inscrevendo para sobrecarregar o seu corpo de uma forma estratégica, né? Boa parte do treinamento é você dar o corpo, né, um estímulo maior que aquele que você tá acostumado e depois também dá tempo para ele se recuperar e se adaptar. O problema só começa quando a carga e a recuperação não estão equilibrados, né? E talvez uma das partes mais difíceis de treinar para uma maratona seja justamente isso, né? Descobrir o quanto você consegue exigir de você mesmo, né? Qual o seu limite, até onde você pode ir sem se desgastar demais. Enfim, gente, eu tô no começo do ciclo ainda, né? Eu tenho várias coisas, várias distâncias para desbloquear ainda. Eu fiz um ciclo bem longo, porque normalmente as pessoas fazem 16 semanas, 12 semanas. Eu já quis... eu já tava, né, num período aumentando as distâncias. Eu já fiz 24 quilômetros algumas vezes, mas não fiz mais do que isso ainda. E, enfim, tem muita coisa pra viver ainda nesses próximos meses. Inclusive, eu postei um vídeo no TikTok esses tempos e alguém comentou que fez um ciclo de maratona sem pressão, que foi divertido, até os treinos de tiro, né, que são treinos difíceis. Ela falou que ela deu o máximo sem sofrer e, né, foi muito bom, que ela cresceu bastante e se divertiu. E é isso que eu quero pra este ciclo. E é isso pra este vlog, então, gente. Eu quis gravar esse vlog pra compartilhar esse momento, né, pra registrar este momento, deixar registrado, porque eu sei que vai passar. A gente fala, né,
que na internet só tem um lado bom, que as pessoas só mostram as coisas boas, mas é porque realmente não é fácil, né? Ficar mostrando as coisas ruins, principalmente quando a gente não tá, né, no melhor momento. Eu sempre tento mostrar aqui, né, enfim, aqui no canal tem vários vídeos que eu compartilho os momentos os meus baixos também, né, não só os altos, mas às vezes a gente precisa de um tempinho, assim, só pra gente, né? E eu sei que de um jeito ou de outro vai dar certo. E eu falei que eu tenho outras dores, né? E se for qualquer outra dor, não me abala, assim, tipo... O problema da canela é porque nas outras vezes, né, ela me impediu de continuar correndo, né? Então, aí por isso que eu fico... Aí me pega mais, né? Por isso que eu fico com mais receio e encasquetada, que tipo, meu Deus, será que eu não vou conseguir de novo? Não é possível. Mas não é mesmo, porque eu vou conseguir. O Marçal tá chegando. Morresse. Tava falando que não é possível que minha canela não vai deixar eu fazer mais uma maratona. Porque tá dando muito? Não. Mas todas as outras vezes começou assim, né? Vai ter que fazer esse exercício aí toda semana. Eu tenho que fazer 3 vezes por semana. Sem dor. O Iaco falou pra mim fazer por 1 mês, pelo menos. Eu acho que faz até... Não vou fazer até acabar. Mas pior que a minha panturrilha fica acabada, assim. Nossa. Ah, mas daí tu fez mais panturrilha? Eu fiz um só de panturrilha daí. Então é isso, amigos. Eu espero que vocês tenham gostado de passar este dia comigo. Espero que eu não tenha reclamado demais. E é isso. A gente se vê no próximo. Volto com novidades. Espero que com melhores notícias. Torçam por mim. Mas é isso. A gente se vê no próximo, então. Até mais.